bem? Está achando meio baixo aqui? Estranho, estou no máximo. Está vendo aqui? Mas tudo bem, vamos lá. Boa tarde, gente, graça e paz. Vamos nós aí mais uma sexta-feira. Vamos começar hoje um novo tempo, não é? Vendo que eu estou no outro ambiente, né? Estou de volta aqui em casa. Tivemos um tempo lá junto com o Miau, o Dilão Miau, não é? Na Rádio Web, foi muito bom, é bom, a nossa relação, a nossa amizade é boa, é uma conexão, cortou meu cabelo também, tá? Homem de Deus, deu uma oportunidade e foi muito legal. Mas agora é um tempo que nós estamos modificando, né? Nós vamos mudar o horário, vamos mudar. A gente é assim, né? A gente tem que mudar para continuar, né? Quem tem a sua loja, quem tem a sua empresa, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Tem que mudar para continuar, né? E nós vamos fazer já estamos fazendo essa mudança, né? Programa Paradoxos, né? Nem sei deixa eu ver se eu vou fazer por aqui, peraí, só para Paradoxos, verdades escondidas dentro de realidades aparentes. É isso aí. Tá? Paradoxo, né? Paradoxos, verdades escondidas dentro de realidades aparentes, né? Nós mudamos a movimentação, mas não mudamos o propósito. O propósito é o mesmo, tá? Na verdade, nós estamos voltando, né? Estamos voltando para a base. Vou pôr contenção de despesas, né? Porque havia um custo, havia uma movimentação, e toda a restrição, quanto mais nós nos movermos, melhor é, né? Então, um abração de Lomial, nossa, bênção mesmo, a gente tá junto, né? Bênção mesmo. Eu tô acompanhando pelo monitor aqui, o pessoal lá do Face, eu não sei se tá meio embaçado, não tava, agora ficou, tô com uma câmera nova aqui, vamos ver aqui o que é, depois se tiver embaçado, ficou embaçado, porque não era para estar, tá bom? Já falamos, né? Um grande abração do Miau, programa Paradoxos, a partir da semana que vem, eu já venho na segunda-feira à noite. Na segunda-feira à noite foi escolhido esse dia porque é um dia chave, um dia coringa, né? Principalmente, né, os irmãos que frequentam as suas igrejas, têm as suas igrejas online, né? Por enquanto está online, esperamos em Deus que voltem realmente a se congregar o mais rápido possível, porque o congregar é divino, né? Há milagres de Deus que acontecem na congregação, né? No congregar, né? Pode ter uma congregação de pessoas descompromissadas com Deus, mas num agrupar de pessoas linkadas com Deus, coisas maravilhosas acontecem, que é até que nós vamos é a matéria que nós vamos estudar daqui para frente, né? Segunda-feira é um dia que a maioria das pessoas elas estão livres, né? Então, segunda-feira, 8 horas da noite, melhor ainda, porque as pessoas já chegaram em casa, né? Já jantaram, tomaram seu banho, já fizeram algumas coisas que têm que ser feitas, né? E vão poder estar acompanhando conosco, né? Então, e a partir de segunda-feira, né, já foi feito o convite, né? O convite já foi aceito, espero que tudo dê certinho. O Dinho, né, Dinho? Da Cristo é Poder aqui de Caraguatatuba, é o líder do Ministério dos Homens, vai estar dando um apoio para mim aqui, né? Por quê? Porque o formato que nós fizemos lá com o Miau foi muito legal. Com o Miau é legal, né? Porque fica mais dinâmico a coisa, né? A coisa ela funciona melhor. E como o meu ensino ele é um ensino assim, eu pego um versículo e falo princípios e fundamentos
e paradoxos que estão em cada versículo é algo diferente. Então, quando tem um brother que lê para mim o versículo, sabe, é o tempo necessário para eu sair de uma caixa e entrar noutra. Então, eu olho aqui, né, fica mais fácil. Né, e a pessoa também ela pode se tornar a pergunta que você, se estivesse aqui, estaria fazendo, não é verdade? Então, por esse e outros motivos, né, vai estar conosco aqui e vai ser muito legal. Né? Eu creio que vai ser bênção mesmo. Tá bom? Acho que eu falei tudo que tinha para falar. Novo horário, já falei. Então, vamos lá, vamos dar uma compartilhada. Abram aí no primeiro livro do Novo Testamento. Abram aí no primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Né? Por quê? Porque geralmente a nossa tendência é falar Mateus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Livro de Mateus. Só que quando a gente entende que o novo pacto, a nova aliança, ela só acontece quando há o derramado sangue. Né? Sem derramamento de sangue, não há um novo pacto. Né? Não é verdade? Então, o primeiro livro da nova aliança é o livro de Atos. Né? Porque Jesus morre no final de Mateus, final de Marcos, final de Lucas, final de João. Né? Então, o novo pacto, né? O novo pacto, está aqui de novo aqui. O novo pacto, ministério de ensino, tá? Não o novo pacto, o Caroá Church, tá? Mas andando nas medidas que o Senhor me deu, né? O novo pacto, ministério de ensino. Nós vamos compartilhar algumas coisas que estão aí no livro de Atos, né? E eu senti a direção de começar pelo Atos capítulo 1. Né? Por quê? Nós vamos pegar algumas coisas aqui que não são tão faladas. Vocês já perceberam? Eu com 35 anos de evangelho, né, desses 35 anos, 35 anos fui em igreja pentecostal, né, o pentecostal fala muito do Atos capítulo 2, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio, né? É mais um sapatinho de fogo, não é? Mas tem Atos capítulo 1, tem Atos capítulo 3, tem Atos capítulo 4, não é? E a igreja de Atos é a igreja que Jesus Cristo não está mais, né? Até ele passa um tempo no lugar, depois ele volta para o quartel-general, para a casa do Pai, né? Agora, o livro de Atos já não é mais a igreja de Jesus Cristo. O livro de Atos agora é a igreja de Cristo Jesus. Né? A igreja de Atos já não é mais a igreja do Cristo, do Jesus que está diante de nós. Já não é mais a igreja do Deus conosco, mas já é a igreja do Cristo em nós, a esperança da glória. Né? Eles agora sim, né? Deixará teu pai e tua mãe, né, a igreja vai fazer o barbaracá, né? Vai deixar a sua base e vai começar a cumprir o seu propósito, né? Porque nós temos, né, a nossa identidade, né, a nossa natureza e o propósito, como diz o pastor Paulo Bossi Júnior, que às vezes eu até invento as palavras, mas a coisa é assim, né? A nossa identidade, ela é celestial. Né? A nossa natureza e o nosso propósito. Porque quando a gente fala da nossa natureza, né, a nossa natureza divina, né, a nossa identidade, né, eu tô mudando um pouquinho as falas porque eu achei interessante isso, e assim, eu ouvindo, acho que é melhor fazer assim mesmo, tá? A nossa identidade, a nossa natureza e o nosso propósito. Então, a função da igreja são essas três bases. Ok? São essas três bases. Você está repetindo muito o texto? Eu estou repetindo muito, sim. Porque é para a sua segurança que eu repito. É aquilo que eu falo, né? Para que saibais, creais e entendais. Tem coisas que eu só fui entender na quinta, na sétima, na 10ª vez que eu ouvi. Tá? Que passou a ser sentido, né? Então, nem só de logos o homem viverá, mas de tudo rema que vem da boca de Deus. Então, às vezes, eu li coisas que li logos, né? Era só informação,
Mas o plano de Deus é que nós caminhamos de informação, revelação e movimento. E execução. Né? Que a fé sem obras ela é morta. Faz sentido aí para todo mundo? Tá beleza? Então, nisso aí. Então nós vamos pegar agora aqui o livro de Atos. Atos capítulo 1, liga a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Né? Vamos lá. Deixa eu pegar para cá. Deixa eu fazer uma introdução aqui, né? A igreja de... Estou falando a igreja de Atos, né? Estou falando a eclesia, o ajuntamento de pessoas. Tá? O grupo que começa ali. Né? Dos 500 que estavam com Jesus, só 120 que vão andar com Cristo. Que para andar com Jesus está assim, ó. Agora, para andar com Cristo é sempre um remanescente. Por quê? Porque quem andava com Jesus queria só pão e peixe, queria milagre. Entendeu? Agora, andar com Cristo tem a ver com o quê? Com morrer para si mesmo e agora fazer manifestar o propósito de Deus por intermédio da sua vida. As pessoas queriam as benesses de Jesus, mas não queriam o compromisso com Cristo. Então, a igreja de Atos, né, a igreja do remanescente, estavam 120 reunidos, estão todos no lugar dos 120. Dos 500 que estavam andando com Jesus, só 120 começaram a andar com Cristo. Né? Porque sempre foi, e será. Sempre haverá um remanescente. Né? Deus não faz, jamais fará grandes coisas com um volume grande de gente. Lembra lá de Gideão? De 33 mil foi para 300? Entendeu? Por quê? Primeiro que Deus não divide a sua glória com ninguém. Né? A Ele a honra, a glória, o louvor, o poder, a majestade. Não é? E é uma dicotomia da autoridade que Deus nos dá e o poder dele. Então nós andamos debaixo da autoridade que nos é dado, de cima para baixo, no poder do Espírito. Nós vamos falar sobre isso. Às vezes as pessoas falam muito do poder. Né? A nossa relação com Deus, da igreja, não é mais... A intenção de Deus nunca foi manifestar o poder dele. A intenção de Deus sempre foi mostrar Ele no nosso coração. O poder que Ele manifestou é que é para nós entendêssemos pela manifestação do poder qual era a vontade que estava no coração dele. A vontade do Pai sempre foi revelar a nossa, a sua vontade. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Aqui não está, Senhor, manifesta o seu poder. Não, manifesta a sua vontade. Quanto mais a igreja foi se afastando, tanto da vontade e buscando mais o poder. A vontade é a vontade dele. Nós começamos a buscar o poder para a realização das nossas vontades. Não. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. E seja feita aqui na terra como é no céu. Então, quando a gente fala, seja feita a vossa vontade aqui como ela é no céu, então dá a entender que há uma... como é que eu vou dizer? Deixa eu apertar uma coisa aqui para subir. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza? Vamos lá. Acho que está funcionando aqui. Que deu um delayzinho lá. Vamos ver se agora eu consigo funcionar aqui. Para que nada se perca, né? Vocês estão me acompanhando aqui, deixa eu lá no Face. Deixa eu ver se a coisa ela tá rodando. Acho que agora está aplicando. Não estava funcionando lá. Tá? Desculpa aí os irmãos que a gente já está falando há algum tempo aqui. E o pessoal do Face não conseguiu pegar lá. Porque não abriu. Tá? Mas depois eu vou voltando ao assunto aqui. Tá bom? Desculpa aí o pessoal do Face aqui que deu pau lá, chegou agora que está funcionando, tá bom? Bom, vamos lá. Então, Atos capítulo 1, que eu falei, né? É o primeiro livro do Novo Pacto, né? A igreja de Atos, nós estamos falando de Atos, tá? Estamos em Atos capítulo 1. Né? A igreja de Atos é uma igreja que ela nasce, ela é estabelecida debaixo de perseguição política e perseguição religiosa.
Como se não bastasse, né? Como se não bastasse a perseguição de fora, também tinha a perseguição do sistema religioso, né? E é muito interessante como isso acontece na Bíblia. É impressionante. É impressionante. Porque Deus ele não destrói o antigo para estabelecer o novo. Né? Do antigo sai o novo. Do velho sai o novo. Entende? A reforma protestante, o que é? É de Martim Lutero, Jerônimo Savonarola e outros tantos, que saem do sistema antigo e vai para frente. E vai um caminho à frente. Não é? Então, o sistema antigo, ele permanece. Agora, o novo, o próximo de Deus, né? Deus vai de glória em glória, ele sai do novo. Aí se tornou a igreja reformada. Não é? Aí da igreja reformada, né? Começou o quê? Começou o movimento da experiência do Pentecostés, né? Da experiência do batismo com o Espírito Santo. Aí da igreja tradicional saiu a igreja pentecostal. Saiu de dentro da igreja tradicional. Né? Houve um mover de Deus ali, e desse mover de Deus, né, surgiu a igreja avivada, né? a igreja pentecostal. Anos depois dessa igreja pentecostal, né, saiu o quê? Saiu, como a igreja pentecostal ela se tornou... Como ela não trabalhou as suas plataformas de uma maneira adequada, o que aconteceu com ela? Ela se transformou numa igreja tradicionalmente pentecostal. Não é? Ou seja, ficou trabalhando com fogo antigo. Né? Não o fogo azul, a chama azul que nunca envelhece. Né? Mas trabalhando aquilo que Deus fez. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nem a glória, nem o fracasso seu ontem move Deus hoje na sua vida. E moverá Deus amanhã na sua vida. Está entendendo? Deus nós somos renovados a cada manhã. Então, nem os meus acertos, nem os meus erros do passado, eu só vou dizer assim, né? Eu só vou sofrer as consequências, né? Mas a movimentação de Deus comigo não, porque ele se movimenta, ele se manifesta de uma maneira nova para nós. Não é? Quando a gente sai, então, né, na igreja neopentecostal, o que era a igreja neopentecostal? Era uma junção daqueles que estavam no movimento pentecostal, porém o respaldo bíblico, o conhecimento bíblico dos tradicionais. Então, da junção do pentecostal com o tradicional, surgiram os neopentecostais. Tá? Que foi ali mais na década de 70, 80, 90, né? O Palavra da Fé, e outras coisas que aconteceram, né? Que existe sempre, a gente dá sempre uns nomes assim, né? As coisas, né? Porque é uma característica nossa, né? De dar nome. Que Deus cria e fala para você dar nome, né? Então nós temos essa tendência realmente de dar nome às coisas, né? Dar nome aos bois, né? Inclusive aos movimentos, né? Coisas que Deus não pôs nome, a gente põe nome, porque nós temos que pôr nome. Ele cria e nós colocamos o nome. Certo? Certo. Então, daí o que acontece? Dessa perseguição, nesse ambiente de perseguição do Império Romano, lá em Jerusalém, não é? E da perseguição do sistema religioso. Por quê? Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, mas todos a quantos me receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, né? A saber os que creem no meu nome. Né? Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Né? A promessa era para aqueles que estavam lá, era para os religiosos, era para o sistema que estava ali. Né? Só que eles não aceitaram a mudança
né? A mudança nas movimentações, que isso é um dos maiores empecilhos para o avivamento, que a gente sempre fala de avivamento, né? Porque avivamento, antes de um avivamento, deverá vir um reabibliamento. Esse reabibliamento vai provocar em nós um arrependimento, e esse arrependimento vai atrair um avivamento genuíno e constante e maduro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né? Então eu virei e sararei a sua terra, né? Então, se o povo que se conhece pelo meu nome, né, que é um povo que tem relacionamento íntimo com ele, sabe quem ele é, né? Se o povo que se conhece pelo meu nome tem relacionamento, tem uma história com ele, se humilhar e orar, então eu virei... Quando fala, aí fala daquela expressão que eu já ensinei, né, da techuvá, né? E muitas vezes quando nós falamos do arrependimento, automaticamente nós pensamos em arrependimento em pecados cometidos, e é verdade, né? Mas agora, quando fala de arrependimento, que Deus fala para a igreja, fala de arrependimentos, de procedimentos que já não são mais relevantes ao dia que se chama hoje. Ok? Tanto é que Paulo fala lá em Hebreus capítulo 6, né, do ensino das pedras fundamentais, e uma das pedras fundamentais que ele menciona lá é obra morta. Ele não falou pecado. Ele falou obra morta. Está lá Hebreus capítulo 6, versículo 1. Isso era um assunto que conversava com a igreja com a igreja hebreia, com a igreja hebreia não, com a igreja dos hebreus, né? Com a igreja dos hebreus, né? Obra morta, tipo assim, coisas que você fazia antes e era bom, hoje já não é mais. Não está falando de um pecado, está falando de uma obra, fazia a obra, mas era uma obra morta, uma obra que não traduzia a vontade, a expressão de Deus para o dia em questão, tá? Então, quando a gente começa a estudar isso, que nós vamos ter que entender também que nós também vamos ter que passar por Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com esse cosmos, não é? Não vos conformeis com este mundo. A gente sempre fala um mundo fora, mas também há um mundo, há um cosmos, há um sistema operante dentro de um sistema religioso que também já não é mais relevante ao tempo que se chama hoje. Então não vos conformeis. Como Martim Lutero, né? Não vos conformeis, cara. A salvação não é por obras, mas é pela graça. Né? As 95 teses, né, da salvação pela graça, somente pelo sangue, somente pela graça, somente pela palavra de Deus. Né? Então, a graça nos basta. Né? Então, é necessário a techuvá, que a gente fala, voltar aquilo que funciona. Que nós temos a tendência de ir adicionando coisas humanas aquilo que essencialmente ele é divino. Tá bom? Estou fazendo essa comparação, não estou falando contra aquela igreja, denominação, não. Estou falando contra a estrutura pensante. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores desse presente século que atuam na transformação da mente, na prisão da mente. A gente via que antes as pessoas ficavam muito mais endemoniadas e hoje nem tanto, porque hoje o demônio, até o demônio, diga-se passagem, né? Até o demônio mudou a sua maneira de agir. Antes ele entrava nas pessoas, se ela expelia, ele ia embora. Agora ele já não entra mais nas pessoas, agora ele influencia a mente. Ele se tocou, que se entra, ele se expulsa, ele vai embora, ele não entra. Ele fica do lado, ele fica influenciando. Então, hoje, a função da igreja já não é tanto sai capeta, já não é tanto o sai capeta, né? Já não é tanto a questão do poder, né? Mas é da autoridade, e pregando com a autoridade da palavra, vai ver na pessoa porque assim, né, muitas vezes nós ficamos presos a querer passar para as pessoas mudança de comportamento.
Sendo que primeiro, para ter uma mudança de comportamento, ela tem que passar por uma transição de entendimento, uma transformação de entendimento. Não haverá uma real mudança de comportamento sem uma profunda transição de pensamento, mudar a maneira como a pessoa pensa, né? Então isso também tem a ver com conversão. Não é uma mudança de hábito, é uma mudança de entendimento, tá? E o livro de Atos ele vai fluindo nisso, né? Ela é transicional, que nem se lembra lá na visão de Ezequiel, na visão de Ezequiel, e havia uma roda dentro de uma roda, e se movendo uma roda, a outra roda se movia. Isso é muito interessante, né? A roda de fora, ela se movimentava pela roda de dentro, né? Uma coisa influenciando outra, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, quando fala um pouco de fermento leveda toda a massa, está falando o quê? Está falando de influência. Se movimenta. Hoje a tendência que a pessoa tem é colocar o quê? É colocar muito fermento para tentar alterar a massa. Né? Aí não é por influência, aí é forçação da massa, né? E não deve ser assim, deve ser por uma influência. Paulo, ele influenciava, né? A sua influência por causa da glória manifestada dele, né? Influenciava os soldados, influenciando as pessoas. Ele foi condenado a um soldado romano a andar algemado com ele. Ele falou, que bela pena, ai que pena que me deram. Por quê? O soldado andava com ele, automaticamente era influenciado pela glória de Deus na vida dele. O que acontecia com o cara? Se convertia. O que faziam com o soldado? Tirava o soldado e punha outro. E era influenciado, tirava ele e punha outro. Chegava uma hora que Paulo falava, o próximo, vem cá. Até o ponto que a igreja de Filipos, né? No final da saudação, ele fala, né? A igreja que se encontra em Roma, saudações. Eu acho assim, acho interessante, assim, tipo assim, a casa de Roma, né? A igreja que eu formei lá, em Roma tinha uma igreja só de soldado, de ter andado com Paulo e foi influenciado por ele, que essa deve ser a função da igreja, né? É a influência. Nós estamos tendo, eu estou vendo hoje em dia algumas movimentações de igreja que estou achando interessante, né? A forçação de barra. Né? É engraçado quando a igreja começa a imitar o mundo, né, para fazer umas coisas. Ao invés do mundo estar imitando, ao invés da igreja estar influenciando o mundo, é o mundo que está influenciando a igreja, né? Aí a coisa não funciona direito, né? Ou vai colher o mesmo tipo a mesma coisa que o mundo colhe, né? Bom, vamos lá, vai. Livro de Atos, vamos lá. Livro de Atos, Atos capítulo 1, né? Eu vou ler e comentar, né? Eu vou ler um trechinho aqui, só para a gente se posicionar, aí depois eu volto e a gente continua, tá bom? Atos capítulo 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E, certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aquele que se havia reunido perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Ele lhe disse, não vos pertence saber os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois que ele disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu ocultando os seus olhos. E estando eles aos olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, aos quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste vir. Então voltaram para Jerusalém,
do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Tá? Então aqui nós temos aqui 12 versículos, só para a gente textualizar, para depois a gente contextualizar. Tá bom? Então, vamos voltar lá, já no versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando que respeita ao reino de Deus. Falando aqui de Jesus Cristo, né? Isso aqui é muito interessante, né? Porque eles andaram 3 anos e meio com Jesus Cristo, certo? Aí o Jesus Cristo foi crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitou, aí ele andou mais os 40 dias, agora já não era mais Jesus Cristo, agora é o Cristo Jesus. Tá? Tiveram um caminhar com o Jesus Cristo, agora um Cristo Jesus. Ele já um ressurreto. É diferente, né? Essa questão, Sabrina, olá, paz, tudo bom? É uma nova dinâmica de andar. É uma nova dinâmica. Uma coisa é o Jesus Cristo, outra coisa é o Cristo Jesus. Né? O Jesus Cristo, prenderam ele no madeiro. Lembra disso? O Cristo Jesus, que foi ter na casa dos apóstolos, bateu na madeira lá, o pessoal não abriu, ele passou para a madeira. Né? O Jesus Cristo, prenderam na madeira. O Cristo Jesus ultrapassou a madeira. Tá entendendo? Né? Isso que é o gostoso do Evangelho do Novo Pacto, né? Da nova aliança, da verdadeira nova aliança, não é? Quando nós começamos a entender agora, por isso que ele falou, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, né? Eu vou dar a vocês a continuidade do ministério do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nunca saiu daqui, ele só vai mudando as dispensações. O Espírito Santo estava aqui, e nem se lembra? O Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Então, não é que ele estava lá sentado esperando a vez dele, agora é só a vez. Não, ele sempre está aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre estão aqui. Ok? Porque ele não abandona. Não é? Então, vamos lá. No versículo 3, novamente, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeitava o reino de Deus. Né? Então, agora, ele começa a manifestar aquilo que nós temos que entender. Deus não está no negócio de abençoar pessoas. Deus está no negócio de estabelecer o reino dele do céu para a terra, para o reino do Filho. Lá em cima tem o reino do Pai. Vamos falar lá em cima, né, que é redondo, né, então não tem em cima, não tem embaixo. Né? Tem nessa dinâmica celestial, nas regiões celestes, né, é o reino do Pai. Agora é chegado o tempo de estabelecer um reino para o Filho. Não é? Então, para que haja um relacionamento do reino do Pai para o reino do Filho, para ser estabelecido o reino do Filho. O reino do Filho estabelecido aqui, dentro de nós. Tem muita gente que quer subir para estar no reino, mas Deus fala que o reino está dentro de vós. A palavra de Deus fala que Pedro fala que a Nova Jerusalém desce. Aí fala que nós somos pedras vivas, que desce. Então, tá entendendo uma coisa? A gente está muito essa questão para cima e está querendo para baixo. Tanto é que nós vamos ver aqui no finalzinho desse trecho que nós lemos, não é? No versículo 4, e certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, não vos ausenteis em Jerusalém, mas esperai pela promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Aqui eu fixo na palavra esperai. Né? Por quê? Tudo que é de Deus tem que começar em Deus. Por isso, você lembra que eu até falei, antes daqui era Novo Pacto com a Church? Por quê? Eu vendo uma necessidade que eu gostaria de suprir, eu gostaria de suprir essa necessidade. Eu falei, caramba, acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou estabelecer um grupo, vou começar uma igreja. Né? Mas o fato de eu ver uma necessidade não faz em mim um chamado para isso.
Porque Deus não se move por necessidade, Deus se move por propósito. Então, quando ele fala aqui, esperai até que do alto vocês recebam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo aqui é dar as diretrizes. Primeiro eles tiveram uma experiência com Jesus, agora vão ter uma experiência com o Espírito Santo. Quando eles andaram com Jesus, eles foram batizados em Jesus. A palavra batizada é a palavra baptismo, significa a palavra totalmente envolvido. Né? Tem esse copo meio de água aqui, tá? Se eu enfiar o dedo aqui, eu vou estar batizando o meu dedo na água. Entendeu? Porque totalmente ele está envolvido. Então eles foram totalmente envolvidos por Cristo Jesus. Né? Depois disso, eles vão passar por um outro batismo. Que ele fala, espera que agora vocês vão ser agora vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Cristo Jesus passa a habitar dentro de nós. Quando nós passamos por essa experiência, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Pau, amém, glória a Deus, aleluia. Nos tornamos a habitação, o tabernáculo de Deus. Na experiência do Espírito Santo, agora ele vai fluir de dentro para fora. Quando eu nasço de novo, é de fora para dentro. Com a experiência do dunamis, do batismo do Espírito Santo, ele começa a fluir de dentro para fora. Vira e mexe eu falo esse texto, né? Diz lá, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Quando a gente ouve essa expressão, enchei-vos do Espírito Santo, nós temos uma estrutura pensante que é como se fosse... Deixa eu ver se pode pegar isso aqui. Não, vamos supor que esse copo aqui está vazio. Né? Enchei-vos do Espírito Santo. A impressão que nós temos é que nós vamos ser enchidos. Né? Como se eu não tivesse. Mas quando a gente termina o verso, o que diz lá? Enchei-vos do Espírito Santo, orando, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Então ele fala, enchei-vos do Espírito falando. Não é recebendo. Por quê? Por que ele fala isso? Porque eu e vocês passamos pela experiência do novo nascimento, tá? O Espírito de Cristo habita dentro de mim, o Santo Espírito habita dentro de mim. Então, eu não vou ser mais cheio do que eu fui. Não tem como. Agora tem o quê? Agora tem um fluir, enchei-vos do Espírito, fluindo, porque ele já está dentro. Então não é, eu nasci de novo, glória a Deus, ele já está em mim. Agora eu vou encher, é como um poço. Até hoje de manhã eu estava orando bastante porque eu preciso, não porque sou espiritual, não, porque eu preciso mesmo, entendeu? Eu preciso entrar em uma intercessão, uma adoração, né? E eu tive assim não vou dizer uma visão, mas um entendimento, né? À minha frente como se fosse um poço bem fundo assim, né? Eu olhei para aquele poço, né? Esse poço sou eu, tipo assim, ó, a água está aí, sabe? Você precisa fluir mais e mais para fora. É interessante que a pessoa sedenta, né, depois que conhece Deus, essa sede, essa fome que Deus provoca em nós, para que é? É para vir de fora, para vir de dentro, para vir de dentro para fora. Às vezes eu fico inquieto, nossa, eu fico muito chato, mais chato do que eu já sou. Por quê? Porque aquilo fica parado dentro. E água parada dá dengue, né? Então tem que fluir, né? Ou vou fazer uma live, ou vou subir, pegar meu violão, entendeu? Vou fazer alguma coisa. Vou exercer o sacerdócio para o qual eu fui chamado. Porque eu, inclusive, faço alguma coisa na igreja. Agora, fecha a igreja, acabou o relacionamento com Deus? É impossível.
Porque a igreja, aliás, a eclesia, antigamente no Velho Pacto era de lá para fora. Agora não, agora é de Mateus 6,6. Né? Agora entra no teu quarto em secreto e o Senhor em secreto te recompensará. Agora eu devo ir para a igreja cheio, transbordante. Às vezes na nossa cabeça, né? O que a gente fala? Eu preciso ir para a igreja para me encher. Não, porque ele já está dentro de você. Você não deveria. Às vezes até é necessário a comunhão dos irmãos. Reconheço. Mas o certo é o Mateus 6,6. Enchei-vos no secreto. E vamos à comunhão dos santos. Comunhão dos santos. Ter comunhão, ter ação comum. Um fala um salmo, outro profetiza, outro discernimento de espírito, outro palavra de conhecimento, outro palavra de sabedoria. Que desenvolveu isso tudo no Mateus 6,6, dentro da sua casa. Então, o meu lugar de relacionamento com Deus já não é mais no templo. Foi no templo. Agora no templo é lugar de eu ter comunhão, de eu comungar. Aquilo que Deus já me encheu. E cada um ele deu uma porção específica. Né? Certo? Certo. Passamos pelo batismo de Jesus, eles passaram pelo batismo de Jesus, depois entraram no batismo do Espírito Santo. Depois, lá mais para frente, eles vão receber dons do Espírito Santo. E depois desses dons do Espírito Santo, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer aquilo para o qual foram chamados, programados e salvos. Ou seja, vão entrar no propósito. É o que eu falo. Salvação é apenas o começo. Tem pessoas, estou salvo, graças a Deus. Não. A tua salvação é apenas o primeiro ponto. Se você ainda está na salvação, cara, você está muito longe. Aliás, está muito perto de Deus. Né? O plano de Deus não é que a gente fique perto dele. O plano de Deus é que a gente fique longe dele. Você lembra, né? Há águas que dão... A gente canta umas músicas e a gente nem entende direito o que a gente está cantando, né? Como é que é? Ao volume de água que nos dá nos artelhos, há um volume de água que nos dá nos joelhos, há um nível de água que nos dá nos lombos, e há um nível de água que a gente já não consegue mais andar. Quando você vê essa visão, essa água, ela começa no trono de Deus. Aí o anjo é medido com aquela vara, né? Quanto mais longe do trono, mais profunda era a água. Caiu a ficha? Quer andar em águas profundas? Entra no propósito de Deus, e as águas profundas, quanto mais você se afastar do trono, mais profundas serão as águas. Por quê? A água de Deus é para te limpar, é para te alimentar, é para te esconder dos inimigos, para te levar ao propósito. Quanto mais perto do trono, menos ataque, menos produtividade, menos você gasta água, né? Você fica aqui. Agora, quanto mais você vai em direção ao teu propósito, maior será o fluir das águas. Não é fantástico isso? Não chega a ser paradoxal isso? Verdades escondidas dentro de realidades aparentes. As águas mais profundas, aqueles irmãos que estão lá estão em África, que saíram da Inglaterra, saíram do Brasil, estão no Amazonas, né? Quanto mais longe da sua base, né, experimentam milagres maravilhosos. Por que a gente não experimenta aqueles milagres que os missionários falam? Sabe por quê? Porque nós estamos diante de Deus. nós estamos muito perto dele. Por isso que a água é rasa. Quer viver águas profundas? Deixa ele te levar para o lugar de propósito. E esse lugar de propósito não está falando de uma distância geográfica. Está falando do lugar absoluto do propósito de Deus na sua vida. Nós vamos experimentar coisas maravilhosas. Inclusive perseguições, inclusive o vale da sombra da morte, inclusive ataques, desprezo dos de dentro, dos de fora da família. Quem falou? No mundo tereis tribulação. Não pense que eu vim trazer paz à terra, vim trazer guerra, vim trazer divisão entre pai e filho, entre mãe e filho.
porque realmente a hora de uma decisão, né? Lá no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui quando ele fala, e serei minhas testemunhas, a palavra original, serei meus mártires. Né? E hoje entendo assim, que às vezes que a gente fala mártir, as pessoas ficam, nossa, será que vão cortar minha cabeça? Né? Pode até ser, né? E a coisa está caminhando para, né? Mas o mártir é aquele que está disposto a entregar a sua vida até a morte, né? E quando a gente fala morte, eu estou falando da morte da carne, estou falando assim, martirizado, é você aceitar os desafios que Deus vai colocar, que vai levar você. Às vezes esse desafio são relacionamentos problemáticos, né? São relacionamentos familiares, relacionamentos educacionais, relacionamentos de trabalho. Né? Muitas vezes a gente fica orando para Deus nos levar a lugar bom para trabalhar. Eu quero um lugar que só tem crente. Que glória a Deus, aleluia. Realmente é confortante, mas não é nada produtivo. Lá, nesse lugar, você não vai experimentar águas profundas. Você vai experimentar realmente águas profundas de Deus num lugar totalmente inóspito para você. Você vai experimentar coisas de Deus mesmo em lugares que são, quanto maior a oposição, tá? Maior vai ser a manifestação de Deus à sua vida. Ok? Essa perseguição, ela vai provocar em Deus uma ação a teu favor. Você vê, Jesus ele andou o mais longe que ele podia andar com o Pai, porque ele estava no céu, ele estava do lado do trono, ele não estava nem no trono, ele estava do lado do trono com o Pai. Ele fala, Pai, eu vou descer lá, eu vou estar com eles, eu vou estar tão longe, que eu vou até a cruz. Você lembra na cruz? Fala, Eli, Eli, sema sabachthani, Pai, Pai, por que me abandonaste? Que ele chegou ao ponto mais longe que um filho de Deus poderia chegar. Porque ali até a aliança, Deus diz a palavra que ele se voltou contra. Porque ele carregou sobre si todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados ele levou sobre si. Inclusive a oração que não foi ouvida. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, ele até a oração não ouvida, ele pagou o preço por nós, para que todas as nossas orações fossem ouvidas. Até a oração não ouvida, ele levou sobre si. Para que eu tivesse certeza que todas as minhas orações são ouvidas. Todas elas são ouvidas. Não estou falando que Deus vai concordar, mas que ele está ouvindo, ele está ouvindo. Tá bom? E recebereis poder. Essa palavra aqui, recebereis poder, lá no versículo 8, recebereis poder, a palavra que está aqui, está escrito poder, mas assim, alguns falam que receberei dunamis, a palavra dinamite, né? Mas na verdade nós recebemos autoridade. Fizeste-me por um pouco menor do que os anjos, não é? Tem a música do pastor Antônio Cirilo, né? Eu não tenho poder nenhum. Deus me deu autoridade. Eis que te dou autoridade. Na autoridade do Filho de Deus, da Filha de Deus, no poder do Espírito. E fazer muitos sinais no poder do Espírito. No poder do Espírito. Então eu recebo autoridade. Eu recebo autoridade. Eu recebo uma autorização do autor, autoridade. O autor da criação me autoriza. Estou autorizado a fazer. E aí, em nome dele. No poder do Espírito. O meu andar com Jesus Cristo, o novo nascimento me autorizou. Agora vai se juntar isso ao poder do Espírito. Né? Então, eu vou receber o poder do Espírito, não é que o poder vai vir sobre mim, eu vou me tornar um super-homem, não.
Agora eu vou estar debaixo do poder do Espírito, na autoridade de um filho de Deus. Porque é isso que Satanás... Essa foi a tentação de Satanás com Jesus. A tentação de Satanás com Jesus é que ele andasse no poder dele. Estão entendendo isso? Andasse na própria força. Jesus, você não está com fome? Dá ordem. Você tem o poder para transformar essas pedras em pães. Ele falou, nem só de pão o homem viverá. Porque Satanás ele não nos testa, ele não nos tenta com uma mentira. Ele nos tenta com uma verdade ao contrário. Uma verdade ao contrário, isso pega muita gente. O que eu estou falando é que eu até acabei mudando de assunto, que quando deu problema aqui no meu PC, né, que eu vi, né, uma necessidade de montar uma igreja e eu ia fazendo. Deus não me deu a autoridade para isso. Eu posso até ter o poder de fazer, o Espírito Santo habita em mim, eu tenho o poder para fazer, né? Eu tenho o poder para fazer, mas Deus não me deu autoridade para fazer. João Batista, voz que clama no deserto. No deserto, ele tinha uma igreja no deserto, que ao meio-dia é 50 graus, e 4 horas da manhã é 3 graus, 4 graus, mas lá, Deus Pai deu autoridade para ele. Ele pregava lá, e as pregações dele eram uma pregação porreta, raça de víbora, sua jiboia, sua surucucu, chamava o povo lá pelo nome das cobras, e enchia o culto dele. Aí ele se achou que tinha, como ele achou que lá, ele tinha autoridade e poder, ele achou que tinha autoridade para ir no palácio meter a boca no pecado do outro lá. Só que lá ele não tinha autoridade, porque ele é voz que clama no deserto, não voz que clama no palácio. O que aconteceu com ele? Perdeu a visão. Primeira coisa que acontece quando a gente anda num lugar que Deus não te deu autoridade, você perde a visão. O cara que batizou Jesus, ninguém sabia quem era Jesus, falou, esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele tinha visão quando ninguém tinha visão. Quando ele quis pegar a sua autoridade e andar no lugar errado, a primeira coisa que ele perdeu foi a visão do reino. Pá! Pergunta para Jesus se Jesus é o Jesus que tinha que vir. Pelo amor de Deus, velho. Paulo ficou na prisão e nunca perdeu a visão de Jesus. João andou preso, nunca perdeu a visão. Inclusive, aliás, escreve um livro de Apocalipse. Por quê? Porque quando você está por uma causa, por uma autoridade, não andando na vaidade. Porque aquilo para mim foi um grande ensinamento e é até hoje. Anda no lugar que Deus te falou. Apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Você não é pastor, cara, você é profeta. Então anda na autoridade da profeta. Eu sou um profeta que ensina, sou o que eu sou. É a voz que clama no deserto, não é a voz que clama no palácio. Entende? Com todos os meus defeitos e qualidades, porque a unção com que Deus me deu não é porque eu mereço. Eu nunca mereci, aliás, eu mereci a morte. Está entendendo? Pela graça de Deus, que aquilo que Paulo fala, né? Pela graça de Deus, Deus me fez apóstolo, evangelista. Pela graça de Deus, Deus me chamou profeta para trabalhar, filho. Não tem, né? O cara é pastor, o cara é isso, o cara é aquilo. Eu sou assim com graça de Deus. Eu sou uma gracinha. Eu sou uma gracinha de Deus. Só isso, acabou. Entendeu? E vamos trabalhar, tá? Quando ele fala aqui, e recebereis poder, né? Ou seja, a autoridade, o poder do Espírito na autoridade que nós temos de ser filhos do Deus vivo por intermédio de Cristo Jesus. Nós assumimos a identidade de Cristo na terra. Ok? Versículo 9, 10 e 11, para a gente terminar aqui. 9, 10 e 11, é isso aí. Depois que lhe disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-se aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente, presta atenção nisso aqui. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto deles, se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que diante de vós recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu ele foi, né? Então eu fico imaginando assim, né? Jesus estava sendo assunto ao céu, o pessoal está assim,
Né? Aí vem 2 anjos, ô, se liga, mano, vai ficar olhando pra cima. Sai fora, vai trabalhar, mano. Porque a igreja tá assim até hoje. A igreja tá assim, ó. A igreja ainda está contemplando a cruz, velho. Não, Jesus já era, já não está mais na cruz. Já venceu a cruz. Agora já não é mais Jesus Cristo, agora é o Cristo Jesus. Agora não estou seguindo a Jesus Cristo, não, ele está dentro de mim. A igreja ainda fica contemplando. A igreja ainda vai para a igreja, né? O crente ainda vai para a igreja para fazer corrente, para fazer campanha. Para ter benefício. Ele não tem noção, né? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Né? A hora que ela entender a hora que ela entrar em um techuvá, que ela mudar de comportamento, que ela não vai para a igreja, como que vai para uma igreja? Ela devia ir para uma igreja como aquele que vai para um quartel-general. Aquele que vai para se alistar. Entende? Eu já fui abençoado com toda a sorte de bênçãos, tudo que eu vou ser, tudo que eu vou ter, Deus já preparou para mim, eu sou um kit completo. Agora, eu quero sentar na igreja para o pastor falar para mim a respeito da minha identidade, da minha natureza, do meu propósito, agora para o propósito. Tudo vai se resumir agora no propósito, no teu lugar de obediência com Deus. Que lá dentro do propósito é que há a provisão. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a igreja ainda está contemplativa. A igreja é a congregação dos boca aberta. Tá entendendo? Não. Passou. Os anjos falaram, se liga, vamos trabalhar. Aí lá no versículo 12, então voltaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras. Né? Eu estive lá no Monte das Oliveiras, das Oliveiras, né, de onde faz azeitona, né? E ali do lado, onde tem as oliveiras, tem um tanque ali que o pessoal espreme as azeitonas que sai o azeite ali. Né? Foi ali que Jesus, realmente, para mim, ele morreu no Monte das Oliveiras. A manifestação foi no Gólgota, mas para mim ele morreu foi lá, né? Onde ele se deixou espremer ao máximo, ele suou até sangue. Tá? Então ele voltou. Então agora aqui começa as primeiras essa transição que é muito interessante, né? A igreja agora vai ter que começar a aprender a andar pelas próprias pernas. Tá entendendo? Isso que vai ser legal, tá bom? E com isso aqui nós encerramos hoje. Tá um pouquinho mais cedo, faltando um minutinho, para caber em todas as mídias, né? Muito obrigado, gente. A graça e paz. Segunda-feira, 8 horas da noite, nós vamos continuar aqui, tá? E por favor, vocês que estão assistindo, se vocês gostaram, me ajuda. Vai lá no YouTube, Novo Pacto Ministério de Ensino. Novo Pacto. Vai lá, Novo Pacto Caraguá, vai lá e faça a sua inscrição, se inscreva. Tá bom? O que está sendo gravado agora e mandado também lá para a página Novo Pacto Caraguá. Tá bom? Entra lá.